Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15. E a minha entrevistada especial de hoje é uma mulher forte, guerreira. Ela é advogada, está com 53 anos, bem nascidos e bem vividos. E é claro que é uma mulher de fibra, porque ela combate a violência contra a mulher. Doutora Rosana Pierusetti já passou por um câncer e vai contar histórias pra gente hilárias e também seríssimas. Muito prazer em recebê-la, doutora. Prazer é meu, Marilei. Mais uma vez estar aqui com você, uma amiga. Eu vou chamar então de Rosana. Pode ser? À vontade, prefiro. Prefere? Então vamos lá. Rosana Pierusetti, advogada. E eu quero contar um pouquinho da sua história. Por quê? Por que ser advogada e, por um lado, de você combater a violência contra a mulher? Você, de alguns anos para cá, vem se engajando cada vez mais como presidente do Conselho Municipal da Mulher de Mogi pela 3ª vez consecutiva. Exato. Você é presidente da ONG Recomeçar e eu quero começar por isso. Vamos começar, então, explicando por que você virou advogada. Conta para mim. Ser advogada eu acho que estava em mim, Marilei, porque desde menina já nunca eu disse eu quero ser alguma outra, nunca escolhi uma outra profissão. Sempre disse para minha mãe e para meu pai que eu queria ser advogada desde os 8 anos. Sempre você sabia disso? Sempre soube disso. Então nunca houve outra profissão. Meu pai, inclusive, não queria, achava que a advogada estava sempre com homem, na cadeia, né? Aquela coisa de pessoa antiga mesmo. Uhum. Não queria, mas eu nunca deixei essa ideia de lado, não. Sempre pensei em ser uma advogada. Foi batalhar, né? Fui. Para conseguir... Porque você, nessa história, você casou, não foi? Não, eu já era advogada. Já era advogada quando você casou? Já estava prestando exame. Você estava fazendo exame da OAB quando você casou? Estava. Casou, teve 2 filhos. Exatamente. E, enquanto isso, advogando. Advogando. Sempre advogando. Sempre advogando. E me conta, aí nessa história toda, você nessa trajetória... como é que você foi permeando para ir para o direito que defendia as mulheres? Quando que te deu o estalo disso? Na OAB, na gestão do Dr. Beraldo, né, ele me chamou, você vai tomar conta da assistência judiciária. E eu passei a tomar conta da assistência judiciária. E na assistência, a maioria dos atendimentos são de mulheres. Procurando seus direitos, procurando separação, busca e apreensão de filhos, são histórias muito tristes. Então ali você acaba vendo esse sofrimento da mulher que não é só juridicamente, tem outra depois do atendimento jurídico. Então eu acabei indo por esse lado, por essa questão. E por também, quando jovem, sempre me revoltou muito a certas situações, desrespeitos, né, com a mulher. Então, isso tá dentro da gente, isso aí não é que a gente tem como explicar, isso aí está dentro do ser da gente, de se indignar com as coisas. Começou lá na assistência judiciária. Exatamente. Você deve ter visto muita coisa ali, né? Muito. Essa coisa de alimento, separação, guarda de filhos, esse foi o começo desse engajamento. Exatamente. Como é que funciona, né, essa assistência judiciária? Porque são mulheres e homens, é claro, que são mais carentes, Exatamente. Não é? É um público diferente, não é, doutora? É um público diferente, é um público que tem até um certo ganho, né, de financeiro e, bom, vamos falar o certo, até 3 salários mínimos, né, que tem as suas despesas, a gente sabe que sobra muito pouco, não tem condição de pagar honorários de um advogado. Então, vai para assistência, se faz uma triagem e aí se nomeia um advogado. Antes se fazia, hoje é a defensoria, né? Hoje é a defensoria. Isso. E nessa fase você viu que tinha muita mulher que tinha muito problema. Muito problema. E ali na assistência, você não ouvia só aquela parte ali jurídica, você ouve a história de vida de uma pessoa. E você não vai cortar e falar, olha, vamos direto ao assunto. Não, eu nunca fui assim. Então eu acabava ouvindo. Psicóloga. Isso. E muitas vezes eu acompanhava o desfecho. Muitas vezes a justiça, ela não dava realmente o desfecho que deveria ter sido, porque a mulher, ela sai muitas vezes de um casamento, ela tem uma situação onde ela já está financeiramente, ela já está, né, tem defasada. Uhum. E quando vai para uma briga judicial, a situação é pior ainda. Pior ainda. E muitas vezes ela perde por esta condição. E a mulher, né, eu tenho certeza que você começou a tomar posicionamento, porque a mulher, assim, quando ela não trabalha, ela fica à mercê também desse homem, não é? Para criar os filhos, como é que ela vai ter renda? Exatamente. Não é verdade? Essa discussão que eu faço muito e que eu ouço críticas até de mulheres mesmo a essa situação das mulheres. Mas a mulher que não tem autonomia
financeira, que não está empoderada, né? A gente fala hoje, usa-se muito esse termo. Empoderada é o quê? Empoderar é uma mulher que ela pode tomar uma decisão de ir morar onde ela quiser, lógico. Ela tem o dinheiro para isso. Ela tem dinheiro para escolher sair dessa vida, não dá mais para mim, para eu ficar nessa... Mulheres independentes. Exatamente. Então ela é empoderada. Né? Bacana, ela pode escolher, né, de acordo com o nível que ela está, mas ela pode escolher, ela pode sair de uma situação ou ficar, né? Então a gente fala isso, empoderar. Então essa situação da mulher deixa a gente muito indignada, porque pela condição ela se vê obrigada, porque a mulher, Marilei, ela está sempre se sentindo culpada por alguma coisa. Primeiro porque não cuida bem dos filhos, porque tem que trabalhar sempre. Fora. Se você não tem tempo, você trabalha fora, não dá tempo de voltar para casa e fazer um almoço, você não faz esse almoço, mas dentro de você a consciência está doendo. Poxa, eu não fiz o almoço do meu filho hoje, se né? você trabalha fora, a criança chega, você chega em casa, a criança está dormindo, você fala, não vi minha filha hoje direito. E a sociedade, mulher é sempre uma culpada, né? Sempre. E a sociedade deixa isso mais grave ainda. Porque a mulher sempre teve aquele detalhe, né? Ela tem que cuidar da casa, dos filhos. Exatamente. E hoje em dia, há alguns anos, quando ela se tornou independente, que a gente sabe disso, ela tem também que trabalhar fora, tá sempre no salto, bonitona, exatamente. Não é verdade? É muita cobrança para a mulher. Exatamente. Não é? E se ela sai desse salto, porque muitas vezes você perde a estribeira mesmo, você não tem horas que você não aguenta. Você tá com problema, você precisa se tratar, porque isso não é normal. E não é, gente, é realmente um estresse que a mulher sente por essas culpas que a gente vai sentindo, né? E toda mulher é assim, né? Toda mulher é assim, mas isso é histórico, né? A gente já vem de famílias, né? Minha mãe, por mais lutadora que foi, né? Minha mãe, muitas vezes ela falava assim, olha, seus filhos estão ficando muito sozinhos. Você entendeu? A cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. E do marido também, né? Quando a gente tem marido, né? Da sociedade em geral. Né? A sociedade em geral, né? Muitas vezes acontece alguma coisa com o filho, as pessoas já falam, mas você não conversava com ele? Na escola eu ficava muito brava, porque acontecia qualquer coisa, chamava assim, a mãe do Hugo, a mãe do Fernando. Você não conversa com ele, mãe? Poxa, Marilei, o que você mais faz é conversar com seus filhos. Né? Isso quando não entra na droga, né? Exatamente. Aí piora tudo, né? Piora, porque acaba fica com a jogando família. A culpa no Exatamente, outro. Né? Não, sempre a culpa vai recair mais sobre a mulher. É verdade. Vai, porque é a mulher que fica mais com os filhos. E você? Aí me conta, você como mulher, né? Vou contar um pouquinho da sua vida pessoal, porque eu sei que você teve 2 filhos meninos, que já estão criados. Homens, já. E você perdeu o marido. Isso. Né? Foi uma fase complicada, não foi? Foi uma fase difícil, porque eu tinha a minha carreira, os filhos, a casa... E cuidava dele também. Porque ele ficou doente? Ficou doente, ele ficou renal crônico. Era um Chegou homem a fazer diálise? Fez hemodiálise, depois passou a fazer a diálise em casa, né? Mas a pessoa vai ficando debilitada. Mas ele era bem novo, né? Não, ele tinha 22 anos a mais que eu. Mas era um homem forte, era um homem bem forte. 22 anos a mais que você? 22 anos a mais que eu. Não tinha noção. Ele já tinha filho, já vinha de outro casamento, família. Ele era viúvo. Entendi. Mas a doença judiou muito dele. É muito difícil ser renal também, crônico, né? Porque a pessoa fica muito nervosa, não aceita, né? Principalmente o homem. Eu digo que o homem, quando tem uma doença como ele teve, ele não aceita a doença, né? Ele se revolta. Muitas vezes se revoltava com a gente mesmo, né? Por estar naquela situação. E aí acabou, né? Ficou 3 anos fazendo tratamento. E aí veio a falecer, né? Teve um AVC, ficou internado. E aí veio a falecer. E foi uma situação muito difícil, porque a gente adoece junto com a pessoa com quem você cuida. Você acaba adoecendo. E detalhe, né? Mulher nunca larga o marido, mas tem muito marido que larga a mulher. Não abandona, e isso eu sempre disse para ele. Né? Tem muito homem que larga a mulher. Muito. A Quando maioria, ela tá doente, né? A maioria não abandona, cuida, não. Realmente. Não cuida, não. Vai procurar outra. Não, ele diz que não tem estrutura para aquilo, né? Eu não aguento ver você sofrer. Não é que eu sou ruim, eu não tenho estrutura. Isso, não aguento ver você sofrer. Nós temos essa estrutura. Só que até nisso a mulher carrega, né? Um fardo, né? De ter que cuidar do marido, da mãe, do pai, até morrer. E é uma cobrança também. Isso. Porque se você não faz, que eu acho que é um direito seu, é um direito da pessoa dizer, não, eu não
não consigo fazer isso. A gente sabe que tem gente que não pode ver sangue, não pode ver uma pessoa passando mal, não pode ver uma pessoa gemendo. Isso. Né? Tem mulheres que são assim, nossa, sabe, você tem pena de ver a situação que ela é colocada diante da família e dos amigos se ela toma uma atitude dessa, dizer que ela não aguenta. Verdade, todo mundo critica. Não, ela vai ser crucificada para o resto da vida. Exatamente. Mas foi difícil cuidar do seu marido até o final. Não, não foi fácil, Ver não. definhando, né? É uma fase difícil. Foi muito difícil, né? E eu tinha um filho com 12 anos, né? Que era muito apegado ao pai e viu aquela situação, né? Do pai cada dia pior. E você teve outra perda esses dias, faz uns 40, 50 dias que a sua mãe faleceu. Minha mãe. Difícil, né? Difícil. Difícil a perda, né? A perda a gente não está nunca preparado para isso. Né? Nem quando a pessoa está doente. E eu sempre digo que o que me ajuda é o trabalho que eu faço, porque aparecem essas situações e você tem que focar outra situação, é uma pessoa que está viva, que precisa da ajuda, que você pode de alguma maneira mudar essa situação, e isso ajuda muito a gente a esquecer os seus problemas. Não, resolver problema dos outros é mais fácil. Mas não é melhor? É melhor. Eu prefiro também. Não, resolver problema dos outros... Lá na rádio, quando chegam as demandas, a gente vai resolvendo. E é interessante, né? Aquela coisa de fazer o bem sem olhar a quem, né? Às vezes a gente conta a pessoa, fala, você me ajudou há tantos anos, mas o problema dos outros é mais fácil de resolver. Muito mais fácil. O seu, às vezes, é pequeno. E você faz daquilo um drama, uma coisa tão grande, né? E quando você olha a situação do outro, você dá conselho, inclusive. Exatamente. Você fala, não, você está vendo dessa forma, mas não é exatamente assim como você está pensando. É que você está vivendo esse drama. Então é difícil você olhar de fora, é mais fácil. Você, olhando de fora, né? Você começou a trabalhar com essas mulheres que você viu ali na assistência judiciária e começou a se engajar. Nesse engajamento, você foi para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, daqui de Mogi. Isso. E foi para a ONG Recomeçar. Como é que foi essa trajetória? Isso. Na verdade, essa indignação de um grupo de advogadas, de ver essas situações e não poder fazer além daquilo, você fazia juridicamente, fez a separação ou fez uma separação de corpos, né? Afastava o agressor, resolvia aquela situação, mas tinha o depois, tinha a agressão depois dessa pessoa que era afastada. Ela estava sempre sofrendo, ela continuava sofrendo, muitas vezes ele continuava na casa, ninguém conseguia tirar. E nós tivemos um caso que realmente chamou a nossa atenção. Ela chegou na OAB chorando, né, que tinha sido agredida. Já vinha sendo agredida há algum tempo, e nós providenciamos a nomeação de um advogado que fizesse a separação de corpos. Foi feita essa separação, o agressor foi afastado, não tinha ainda a Lei Maria da Penha, ele foi afastado, foi em Brás Cubas, e o banheiro da casa era fora. E à noite, depois dele ter sido afastado, ela foi até o banheiro e ele a matou. Na hora que ela foi para o banheiro, inclusive tentou degolar a mulher. Então foi uma situação que para nós era como se a gente tivesse provocado aquela situação. Quer dizer, a gente fez protegeu ela juridicamente, mas tem o depois. Alguém tem que estar acolhendo ela até passar essa fase toda. Então a gente resolveu, nós nos reunimos uma tarde no shopping e fundamos a ONG. Essa ONG Recomeçar, que é o nome Recomeçar, porque ela tem que recomeçar, essa família recomeça novamente. Ela e com os filhos. Isso, a ONG, né? Não, para a mulher e para os filhos, Para a mulher e para os filhos. Então a gente resolveu fundar essa ONG, fundamos a ONG. Da ONG, a gente viu a necessidade de Mogi ter um conselho. Então uma coisa acabou puxando outra, né? Porque tinha que ter um órgão que deliberasse sobre as necessidades da mulher de Mogi. Aí veio a ONG, veio o Conselho da Mulher, que foi a doutora Joana, né, a primeira presidente, uma guerreira, uma lutadora, né? O Conselho tem muito dela, da luta dela. Né? Eu lembro, eu acompanhei de perto. E a gente continuou com essas lutas, e você vê, a cada dia você vê que há mais necessidade de estar se aparelhando para proteger realmente a mulher. Falando em proteger a mulher, você citou a Lei Maria da Penha. Isso. Que foi um marco realmente para a história de violência contra a mulher. Isso. Mas tem muito para melhorar. Me fala um pouquinho da Lei Maria da Penha, o antes, o agora e o que precisa melhorar. Antes,
Nós não tínhamos nenhum direito. Onde se socorrer. Nós tínhamos o código, mas que era um código que protegia mais o homem. Então, historicamente, sempre já esse machismo e a lei também que acabava sendo executada por homens que acabavam vendo o homem, na verdade, uma vítima daquela situação. Então, a lei é ótima, né? A lei, a gente sabe que é uma das melhores do mundo, a lei. Mas ela ainda não está aparelhada, a gente sabe que ela precisa ser implantada em todo o Brasil, né? Não é só São Paulo, né? São Paulo sai na frente com algumas questões, primeira delegacia da mulher, mas tem muita coisa, precisa ser aparelhado. Não adianta você ter a lei, né? Você precisar de um instrumento que está lhe dizendo na lei e você não tem como agir. Apenas temos a lei, invoca a lei. Mas no dia a dia... No dia a dia... Que é muito difícil. A realidade é muito diferente. Estou conversando com a Rosana Peruccetti, que é advogada, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher e também da ONG Recomeçar. Começamos a falar da Lei Maria da Penha e nós vamos voltar daqui a pouquinho, no próximo bloco, falando mais para você sobre os direitos da mulher, sobre o que tem que avançar com a Lei Maria da Penha e como é que está hoje, né, o perfil dessa mulher que ainda sofre violência em pleno século XXI. Depois do intervalo, espero você. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a doutora Rosana Peruccetti falando da violência contra a mulher. E é um assunto que é importantíssimo que a gente fale aqui na TV Mogi News, porque ainda estão morrendo mulheres todos os dias. Aliás, os dados são alarmantes, né? A cada 5 horas uma mulher sofre agressão. Temos aí vários dados importantes. Doutora Rosana, são dados que a gente olha e ficamos assim horrorizados. Eu fico imaginando você que vivencia isso. Deve ter visto de tudo já, né? Não é muita violência? Muita violência. A gente acha que isso acontece... Não acontece próximo da gente, mas acontece todos os dias. Todos os dias. Hoje, na Casa Abrigo, que a nossa associação Recomeçar está executando esse projeto Casa Abrigo, nós estamos com 3 mulheres com filhos na casa. Que fugiram do marido. Nós estamos protegendo essa mulher, a vida dessa mulher. Ela tem que ficar lá, ela não pode sair, né? Senão morre. São casos extremos? São casos que ela corre risco de vida e os filhos também. Então, parece que não existe, mas é todos os dias. E alguém tem que fazer alguma coisa, e alguém tem que se sensibilizar. A sensibilizar é uma palavra muito importante nesse trabalho que nós fazemos. Tá? Quem que mantém uma casa como essa, da ONG Recomeçar? O município provém essa casa, né? A gente recebe uma verba do município para manter a prefeitura. Casa. Exatamente. Para poder manter essas mulheres e essas crianças. Essas mulheres, com uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, 24 horas assistidos. Porque eles ficam 24 horas ali dentro. E não é fácil também você estar fora da sua casa, num local onde você não pode sair, você tem que ficar ali, as crianças têm que ficar ali. Então, tem que realmente ter essa assistência dessa equipe 24 horas. Você que acompanha isso tão de perto, né? Como é que começa? Né? A gente fala muito disso na Rádio Metropolitana, quando você vai nas Meninas da Marilei. Isso. Como é que começa essa agressão à mulher? Né? Quando que a gente sente aquele indício que aquele cara, aquele homem, ele vai te agredir? Você percebe, geralmente, um homem que bebe? Tem um perfil esse agressor? Não, o perfil é difícil você mais perceber variados. Esse perfil, porque o agressor que nós lidamos todos os dias, ele você não percebe no convívio dele, isso acontece dentro da casa, por isso é tão difícil as provas, por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam que aquilo está acontecendo, né? Então, às vezes ouvem, né? Os vizinhos ouvem, mas acha que aconteceu ontem, hoje eles já estão bem de novo. Mas, gente, estão bem, mas ninguém sabe como está essa mulher. Mas essa mulher, tem como identificar esse homem? A mulher, você conheceu um cara, tá? Você lá conheceu o cara parece ser bacana, mas às vezes assim, é muito ciumento, às vezes ele bebe. Você tem como entender mais ou menos o perfil desse homem, a mulher? Ou ela fica cega de amor? Não, a mulher, normalmente, quando ela ama,
realmente a mulher ela é muito coração. Então ela acha que ela, Passiva, com né? esse amor, com essa dedicação, ela vai mudar aquela pessoa. A mulher é assim, é da essência da mulher. Verdade. Né? Mas a mulher, ela tem que estar olhando para essas questões, para esse perfil. Se o homem é um homem controlador, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você vai perder a sua individualidade, você não vai conseguir ser você, aquela pessoa, aquela moça que namorou, aquela mulher do namoro, não vai conseguir ser aquela mulher, aquela pessoa. Você não vai conseguir se desenvolver profissionalmente com um homem controlador. Porque ele é tudo o que ele quer, é tudo da maneira que ele quer. Tem homem que acha que a mulher é propriedade dele. Propriedade dele. Não é isso? Ela não pode fazer isso, não todos, pode fazer aquilo e acabou. Todos os agressores, eles acham que a mulher é propriedade dele. É dele. Dele. Mas aí eu vou chegar numa questão que a Sandra Lopes Nogueira, lá de Suzano, quando ela... Sandra. Nossa, ela tinha aqui um trabalho bacana, né, da ONG. Inclusive eu dei Elas muita por palestra elas, lá. isso. Dei muita palestra lá. Porque eu sou de Suzano e a gente tinha muita ligação. Ela falava assim, Marilei, você acha que algum homem vai tentar bater em você? Se bater, vai apanhar. Eu falava. Mas ele procura isso, essa pessoa mais fraca emocionalmente. Então, aí sabe o que ela... É exatamente isso que a gente conversava. Ela falou, mas o homem, ele sabe se você é frágil. Nenhum homem vai tentar bater em você. Ele sabe do seu perfil. Ele alimenta em termos, né, essa fortaleza dele em cima de uma pessoa que é fraca, que não consegue reagir. E a cada dia que passa, ele vai minando mais essa mulher frágil. Essa fragilidade da mulher. O homem sabe em que mulher bater, sabe, não é? Sabe. E ela não consegue sair, Marilei, sem ajuda. Ela sem não ajuda consegue não sai sair, daquele ciclo. Eu me revolto muito quando eu ouço pessoas dizendo que a mulher é sem vergonha, que ela gosta de apanhar. Não existe pessoa, não existe mulher que gosta de apanhar. Mulher de malandro. Não existe. E a mulher acredita, porque é assim, ele bate, né, espanca, são as xinga, fases, né? No outro dia ele fala, amor, eu te amo, eu tava nervoso, eu tava bêbado, né? Tinha bebido e tal. Exato. E a mulher acredita, né? Acredita. E não é aquela mulher que tem poder aquisitivo baixo, não é mulher pobre. A violência está em todas as camadas sociais. Eu atendo mulheres com 2, 3 universidades e que apanham e acham que não, mas ele vai mudar. Ele me pediu desculpas. Ele diz que me ama. Ele diz que me ama. Ele realmente gosta de mim. E também, na verdade, eu não devia ter respondido. Não devia ter discutido naquela hora. Eu acho que eu acabei provocando isso. A culpa é dela de novo. Exatamente. Então ela se culpa. Então, para sair disso, como que ela vai sair? É só com a ajuda de profissionais, de pessoas que estão acostumados a lidar com essa questão da violência. Advogado, psicóloga, toda essa multidisciplinar. Toda essa equipe é que vai trabalhar junto para tirar essa pessoa, para levantar a autoestima dessa mulher, para ela entender que isso não é vida. Né? E que ela está levando os filhos a reproduzir mais tarde o que ela está vivendo hoje. Para essa mulher que está assistindo a gente agora, porque a gente sabe que violência contra a mulher não tem camada social, é pobre, é rica, é milionário, qualquer um pode sofrer ameaça. E muitas vezes a mulher, quanto mais poder aquisitivo, mais medo ela tem de perder também o que ela tem. De perder e a vergonha também. E a vergonha, né? Passar na sociedade que eu apanhei do meu marido. Exatamente. Né? Tem tudo isso também, né? Para essa mulher, qual que é o melhor caminho? É procurar a delegacia da mulher? Sim, ela te dá respaldo para isso? Naquele momento de agressão, que ela foge e tal, ela vai procurar a delegacia. Mas ela vai ter respaldo para isso? Então, em muitas delegacias ela não tem um tratamento humanizado. Porque os profissionais que atendem, não vamos generalizar, nós temos ótimos profissionais que atendem. Mas muitas vezes o profissional que atende como se estivesse fazendo um favor. E não é um favor, é um serviço público. Esse serviço é voltado para aquela pessoa, é um serviço especializado para atendimento da mulher. Ele existe porque é específico da mulher. Ela tem vergonha de chegar em qualquer outra delegacia, em qualquer lugar e contar suas intimidades. Contar que foi estuprada pelo marido. Aí eu quero chegar. A mulher, muitas que eu converso, falo muito disso na rádio também, por isso que é importante falar aqui na TV. Rosana, tem mulher que não sabe que se ela não quiser fazer sexo com o marido, se ela não quiser transar com o marido,
ela não é obrigada. Não, tudo que ela fizer em questão de sexo e de qualquer outra situação contra a vontade dela é um estupro, sexualmente. Se ela não quer fazer alguma E coisa, as mulheres não estupro. sabem disso, elas Não acham que é sabem. obrigação delas. Exatamente, não sabem. Mas o tratamento que se é dado quando a mulher é estuprada nas delegacias é muito desumano. Né? Muitas vezes ela vira motivo de chacota. Exatamente. Você não pode atender... Chegar na delegacia e falar assim, meu marido me estuprou. Exatamente. Você concorda comigo? O delegado vai olhar e falar assim, como assim? Como assim? Aquela pessoa que não trabalha com vítima de violência. Você concorda exatamente, comigo? não entende. Como é que essa mulher vai chegar na delegacia e vai falar isso? Então, é essa humanização do atendimento que a gente precisa. Você está lidando com um ser humano fragilizado. Marilei, é se colocar no lugar. É até simples. Mas a mulher tem vergonha, né, de falar isso. Vergonha. Então, e quando ela sofre o estupro, ela se cala. ou por parte do marido, ou na rua, ela chega numa delegacia, ela tem vergonha de contar. Então, teria que ter um local para ela poder estar contando isso, falando isso. Ninguém faria isso, eu não faria, você não faria. Eu falo isso. Se eu for estuprada, eu não quero ficar falando isso na frente de todo mundo. É tão íntimo, eu quero ter contar, chorar. É isso que você fala em humanização das delegacias. Humanização do atendimento nas delegacias. Inclusive na mulher de Mogi. Exatamente, inclusive. Agora, vamos voltar à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é linda no papel e tudo mais. Mas nós temos Elisa Samúdios morrendo, né? Nós temos aí várias outras mulheres vítimas de violência todos os dias morrendo e sendo degoladas e sendo esfaqueadas por causa desses homens agressores. Exato. A Lei Maria da Penha não protege uma Elisa Samúdio da vida, por exemplo? Uma Mércia Nakashima? Ela não dá ainda a proteção total aos direitos dessa mulher. Ainda não está equipada para isso. Nós temos no Brasil, Marilei, num Brasil de 5.000 e tantos municípios, 73 casas-abrigo que protegem. Só. De 5.500 municípios? Exatamente. 73 casas-abrigo. Só. Mogi Só. é uma dessas cidades. Mogi é uma dessas. Privilégio. É um privilégio. Eu falo isso sempre com muito orgulho, que nós temos isso. Mas ainda falta muito para a gente fechar essa rede de atendimento à mulher. Nossa, você imagina nas outras cidades que não temos. Que não temos. Que a maioria, a grande maioria. Exato, a gente vê... Para onde vai essa mulher que não tem dinheiro? A gente vê mulheres que vêm de outros municípios, porque ouvem, né, o seu programa, ouvem na televisão, que aqui tem um atendimento à mulher e acabam vindo. Né, acabam vindo para cá e a gente acaba tendo que dar a orientação, porque o que a gente pode fazer? Orientar. Eu não posso acolher na nossa casa-abrigo porque... Uma mulher de Suzano de Pote, Ferraz. Exatamente. O dia que houver um consórcio, como o teu consórcio do ABC, que tem uma casa-abrigo, um consórcio da região. Sim, né? mas nesse caso Mauá, só a prefeitura que São mantém Bernardo. de Mogi, então não pode ter gente de pode, fora. Eu não posso atender. Entendi. Isso realmente deixa a gente muito angustiado. Você só pode orientar. Só posso orientar. Mas para onde vai essa mulher, coitada? Muitas vezes eu tenho que entrar em contato com o município, mas eu não sei qual vai ser o atendimento lá no município. Não sei se ela não vai se perder e acabar desistindo. Por isso que a mulher fica subjugada e sofrendo, calada. Sofrendo. A maioria, Rosana, a maioria. E cria eu tenho casos filhos... na rádio, que você deve ter casos muito piores que os meus, mas casos assim, a pessoa fala, o que eu faço? Isso. E cria filhos também com baixa autoestima, né? Que isso se reflete na escola. Né? A gente vê muitas diretoras de escola que vêm nos relatar essa questão das crianças que são vítimas de lares violentos, que se desenvolvem totalmente desestruturadas. Elas crescem assim. Meninos que vão virar agressores, meninas que vão apanhar e achar que isso é normal, porque ela cresceu vendo isso, e a gente acaba reproduzindo isso. O caso mais grave foi esse dessa mulher degolada que você viu? Que mais te tocou? Um dos casos que mais me tocou foi uma mulher que ela foi agredida e ele quebrou. Ela não quis ter relação com ele e ele quebrou as 2 pernas e os 2 braços dela. Não acredito. Porque ela não quis fazer sexo. Porque ela não quis fazer. E ela foi para o hospital público. Lá ela pediu ajuda.
Lá ela disse a situação, ela contou essa ajuda, ela pediu essa ajuda, só que não orientaram para onde ela deveria, que tinha uma casa-abrigo. Ela voltou para casa. Ela foi estuprada com esses ferros, ela estava com aqueles ferros na perna. Ela foi estuprada pelo e marido. ficou grávida. Pelo marido? Ficou grávida do marido. Ficou grávida. Aí ela pediu ajuda, porque ela apanhou novamente. Então ela pediu ajuda e ela acabou indo para casa-abrigo. Você ficou horrorizada, né? Então é uma situação... Um cara quebrar as duas pernas, os dois braços de uma mulher, porque ela não quer fazer porque sexo. Aquilo para ele ela é um objeto, ela tem que servir. É a propriedade que eu falo. É a propriedade dele. O cara acha que é dono da mulher. E ele pode bater e ele pode matar, se ele quiser. Né? Esse é o que o agressor pensa. Então, eu também acho que o agressor também tem que ter um tratamento. Porque ele entende. O que acontece na cabeça de um homem desse? Ele cresceu historicamente, ele se construiu machão. Achando que a mulher é propriedade dele. Então, que ele pode fazer o que ele quiser. Não pode ser de mais ninguém. Ela não tem o direito. Porque tem mulheres, vários casos, que largam o marido e vão tentar a vida delas. Marilei, a maioria morre quando ela decide que não quer mais viver aquela situação de violência. Que ameaça na caixinha. Exatamente. Né? Foi esse caso. Ela mortes, não quis mais. As estatísticas mostram que é nesse momento que ela realmente não quer mais viver com ele. O homem não consegue aceitar o não. Não aceita. É impressionante. Não aceita. A gente aceita, né, Rosana? A mulher é trouxa também, né? A mulher né? é diferente. A mulher, ela aceita, a mulher, ela acredita em mudanças. Né? A mulher acredita no ser humano. Né? Sonha. A gente tem sonhos. Que o homem vai melhorar, que Mas, o homem Marilei, vai mudar. eu ainda acho que nós temos que continuar assim. Acreditando, mas não um homem violento, né? Nós temos essa... Um homem violento, não. Não. Só se ele for fazer um tratamento. Não. O homem violento, ele tem que ser tratado. Sim. Porque ela resolveu, ela saiu dessa violência, ela largou ele vai ter outro relacionamento. Ele não fica sozinho. Se não matar essa. E ele vai ser violento com a outra também. Eu conheço casos de homens que já tiveram 3 famílias e ele foi violento nas 3 famílias. Exatamente. Doutora Rosana Perusetti é minha convidada de hoje aqui no programa Frente a Frente, no canal 15. Daqui a pouco ela vai contar para você dessa guerreira que passou por um câncer de mama. Já eu trago os detalhes para você, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a doutora Rosana Perusetti, que há 7 anos, depois que o marido faleceu, ela descobriu que tinha um câncer de mama. Uma fase muito difícil da vida dela. Eu quero saber como é que foi. Eu sei dos babados pela rádio, né? Mas aqui eu quero que você conte para o nosso telespectador da TV Mogi News. Como é que foi descobrir um câncer? Isso. No primeiro momento tão nova, né? É um choque, né? Para todo mundo, né? É um choque assim, porque eu já estava me sentindo muito sozinha, né? Eu tinha ficado viúva, então eu estava me sentindo muito sozinha. De repente, você descobre que tem um câncer, aí você já começa a pensar, meus filhos vão ficar sem pai e sem mãe. Então aquilo angustia muito. Nossa, demais. Mas, Marilei, nesses momentos você tem que escolher como é que eu vou enfrentar. E eu escolhi. Eu vou enfrentar da melhor forma do mundo, como Deus espera que eu enfrente, e foi assim que eu enfrentei. E eu vou dizer para você, eu consegui enfrentar com muito bom humor, né? Eu ri muito na época que eu tive o câncer de mama, porque eu fiz 2 cirurgias, né? Tirou a mama toda? Foi muito rápido, a minha cirurgia foi muito rápida, né? Eu tenho esse privilégio de ter um plano de saúde, que muitas mulheres não têm. A maioria não tem. Né? A gente sabe que do diagnóstico até a cirurgia, muitas mulheres acabam morrendo, porque né, o câncer se alastra, a gente sabe disso. Então eu tive esse privilégio de ter um plano de saúde. Foi muito rápido. Em uma semana... Nossa, rapidíssimo. Não, em uma semana. O médico falou, não, mas eu não vou poder te operar em uma semana porque você não vai conseguir fazer todos os exames. Eu falei, o senhor pede os exames, coloca urgente em cima e o resto o senhor deixa comigo. Cheguei aqui em Mogi, que foi em São Paulo. Cheguei em Mogi, o laboratório. Tem que fazer uma cintilografia. Olha, sinto muito, só tem para daqui a 15 dias. Eu falei, por favor, você pode ver se você me encaixa? Porque se eu não fizer, eu vou morrer porque eu tô com câncer. Você falava isso para atendente? Para atendente, eu ficava assim com medo de você. Ela falou, só aguarda um minutinho. Vou encaixar. Aguarda um minutinho que eu vou ver. Olha, dá para a senhora vir depois de amanhã? Então foi assim que eu fiz todos os meus exames. Você deu uma de louca, né? Deu uma de louca. Entendi. Em uma semana eu estava com todos os meus exames, estava sendo operada num sábado, né? Fiz a primeira cirurgia, o médico tentou preservar a mama,
não conseguiu, depois fez os exames e me chamou novamente no mesmo mês Para tirar tudo. porque era um risco que eu corria se eu ficasse com a mama. Tirou tudo e foi fazer químio? Fui fazer químio e rádio. E rádio? Químio e rádio. Você fez aqui em Mogi? Fiz em São Paulo, São também Paulo. pelo plano de saúde. É assim, você faz químio, você fica verde. Eu acho Verde? eu falo que eu fiquei igual o Fica Hulk, porque você fica com a pele esverdeada, é uma coisa esquisita. E careca? E careca, caiu tudo. Caiu tudo? Caiu o cabelo, Sobrancelha caiu? caiu o meu dente, cai tudo, pelo do corpo, cai tudo. O dente caiu tudo. também? Caiu, eu estava no churrasco. Adoro, conta. Meu Deus, eu estava conversando e minha família começou a rir e eu não tinha visto que o meu dente tinha caído. Eles estavam rindo que o meu dente tinha caído. Você nem percebeu? Eu não percebi, porque Fica ele tudo podrão, solta, né? ele fica solto e cai. Mas eu peguei ele, mandei colar. Aí você pegou e deu um jeito. Deu um jeito. Deu um jeito. Então cai o cabelo, muitos tudo. cai a unha. Minha unha ela ficou toda preta e chegou algumas Muito chegaram. forte o tratamento, muito né? forte, porque ela atinge as células boas E as as ruins. Entendeu? Então caiu. O peito, o seio, a gente fala o peito que é pra gente ficar mais íntimo aqui. Peito que a gente fala. É porque nas Mulher nossas fala conversas a peito, gente fala peito. Então, na verdade, eu não me adaptei com aquele de silicone. Ai, essa Então, é o meu ótima. médico, ele me ensinou a fazer um de painço. Muitas mulheres Explica o que é painço. Painço é aquela comida de passarinho, que é uma Sim. bolinha. Sim. Você faz dentro de um pano, de um formato, né, e você molda ele, porque quando você coloca ele dentro do sutiã, ele se molda Porque ele é do jeito que molinho, você né? quer. Gostosinho de pegar. Isso, e tão gostosinho de pegar que meus filhos brincavam com meu Gosta filho mais preta. novo, ou eu tirava ele, né, quando eu estava em casa, e ele brincava no Com a sua sofá. teta de painço. E numa dessas vezes eu estava na minha mãe, meu filho tirou e, mãe, deixa eu brincar, e ficou brincando, ficou no sofá. Você esqueceu o E peito lá. eu fui embora para minha casa e esqueci. No outro dia, minha mãe vai de manhã para me ajudar. Eu estou descendo a escada. Eu falei, mãe, eu tenho uma audiência agora às 11 horas. Mãe, eu esqueci o peito na sua casa. Aí a minha cunhada estava entrando na cozinha. Ela virou e falou assim, Rosana, corre no Extra que tá R$ 2,99 o quilo. Eu falei, não é esse peito. É o meu peito que eu esqueci na mãe. Então, foram situações, Isso é você muito entendeu? bom. E foi verdade Quer dizer, mesmo. você levou tudo numa boa. Nossa, Fazer o minha quê? cunhada, nossa, desculpa, não era isso. Falei, não Não, precisa sua de cunhada desculpa. ficou desesperada, né? É. Mas ela achou que era o peito do frango. Ela achou que era peito de frango. Eu Não falei, do seu peito. eu falei, mãe, eu esqueci o peito na sua casa. É porque é peito, né? É peito. A gente falava peito, É. fala peito, né? Então foram várias situações Essa é que ótima. eu vivi. E no fórum? Conta do fórum. Você No chegava fórum. lá com o no som, fórum, com o no lenço. fórum teve São ótimas isso. histórias, Teve gente. uma oportunidade que um colega, vários colegas sabiam que eu estava fazendo tratamento de câncer, e um colega me abraçou e falou assim, ai, Rosana, eu gostava tanto de você, Marilei. Eu falei, morri e tô arrastando corrente, porque advogado só Uma vai penada, arrastar né? corrente no fórum, né? No fórum, eu falei, eu tô Virar andando uma pelo penada, fórum. você pensou. Pensei, porque ele me te abraçou e falou, eu gostava tanto de você. E você? Foi nessa situação que eu decidi usar a peruca. Que, aliás, a peruca é uma outra história que eu sempre falo para as mulheres, elas ficam com medo. Uma coisa que agride muito a mulher é perder o cabelo. Ah, sim. E meu cabelo tinha esse comprimento, e quando o médico disse que ia cair tudo, porque o meu tratamento era forte, eu fui num salão de cabeleireiro e falei, olha, eu quero que você, pode usar o meu cabelo para fazer uma peruca? Ela falou, não, só que eu tenho que raspar a sua cabeça. E ela raspou a minha cabeça e usou o meu cabelo. Ah, e fez uma peruca bem mais natural. Ficou super natural, ela fez com o meu cabelo. Porque eu não queria ficar vendo o meu cabelo cair todo dia, né? A sensação horrível, né? Porque vai caindo, fica por toda a casa. Então é uma coisa que... Você falou e raspou, e mandou fazer uma Exatamente, peruca. eu pulei essa fase. Foi uma fase que eu pulei que faz muito mal pra gente. É horrível. Né? Ainda mais pra mulher, né? Então eu consegui levar essa situação desta E maneira. você usava com peruca normal? Usava. Normal. Esquentava muito. Nossa, tinha quente, né? Tinha hora que eu não aguentava, eu tirava. Em Guararema, no fórum de Guararema, eu tirava, porque não tinha as mesmas pessoas daqui, então as pessoas já estavam acostumadas, eu tirava. Eu não tinha problema com isso. A gente não fica sem a peruca, Marilei. Não é por nós. Pelos outros. É pelos outros. Pra não chocar, né? Porque tem gente que olha para você de uma maneira Você como tá se morrendo, você mas estivesse morrendo. Ou morta já, Exatamente, né? Como disse esse como amigo o seu. meu amigo. Então, Verdade. às vezes não é por nós. Porque a minha cabeça era tão bonitinha, eu descobri que a minha cabeça era tão direitinha, arrumadinha, né? é. Arrumadinha. E então eu levei muito bem essa situação. Como é que foi? Depois você ficou sem um peito. Como é que foi essa história do resgate da mulher? Porque a mama é realmente o nosso ponto, né?
de feminilidade, né? Ah, Marilei, Você ficou coisa sentindo só de quem teve que sabe, mas eu olhava, por exemplo, olhava para você, eu olhava para você e falava, puta, ela tem os 2 seios, né? Eu não tenho. É difícil, né? não é? Aí você pensa, puxa vida, será que eu vou ter um outro relacionamento? Será que eu vou ter coragem de ter uma intimidade com uma outra pessoa? É muito difícil para a mulher isso, né? E eu fui seguindo os conselhos do meu médico e 4 anos depois eu fiz a reconstrução. Né? A conta como é que foi? Então, a reconstrução, no meu caso, eu sempre fui fortinha assim, então eu tinha barriga, né? Eu tinha uma barriga boa, me atrapalhava. Barrigão. E o médico virou e falou, olha, eu posso tirar, né? Ele tira um quadrante que ele fala da barriga, sobe por dentro da pele, abre aqui no mesmo local onde abriu para tirar todo o tecido, né, de mama e coloca no lugar. Então, você pegou a barriga e enfiou na teta? Com a barriga, então, eu falo que hoje a minha barriga está mais para cima. A barriga subiu, exatamente. Então. Olha que barriga evoluída. Então, eu falo que da mulher tudo se aproveita. Até a barriga. Você sabe que ele me disse que se eu tivesse mais olheira, que se fosse mais escura, que eu ganharia uma cirurgia plástica do rosto e usaria essa parte mais escura para fazer o bico do seio. Olha que interessante. Entendeu? Então, você foi lá e aí subiu a barriga e virou teta. Subi. Aí faltou o bico. Ah, e o bico? Né? Porque tem que reconstruir tudo. E o bico? E aí o bico ficou aquela confusão de onde que ia tirar, porque eu não concordei com o local que ele queria tirar, né? Deve ser um local estranho. É estranho. Eu não falei, não, doutor, eu não vou querer, sinto muito, o senhor não vai me convencer. Eu, tá bom, então como é que nós vamos fazer? Aí eu acabei dando a ideia para ele. Falei, mas eu não tenho um bico? Então não dá para o senhor cortar o bico, dividir assim e fazer o outro? Olha que interessante. Então ele tirou o bico e cortou como se fosse um bife. E cortou e dividiu e colocou e fez o bico do outro. Eu nunca vi. Então ele ficou igual. Olha que interessante. Ele ficou igual. Mas ficaram as duas durinhas? As duas, não, a nova é bem melhor. A nova é melhor que a velha. A nova, eu falo que vai cair tudo. Pode cair tudo, mesmo no uso novo. Essa daí tá inteirona. Tá inteira. Hoje você se sente mais mulher por causa da mama. Sem dúvida. Você retorna com a sua autoestima. Só quem passa mesmo que sabe isso. Né? E precisa. Por isso que a gente fala, por isso que tem a lei que os planos têm que cobrir, o SUS cobre hoje a cirurgia reparadora. Que é para autoestima. Tem, mesmo, e a mulher tem que procurar fazer. Tem mulher que não quer fazer porque ela fica tão com a autoestima baixa, mas ela tem que fazer. Eu aconselho a toda mulher ir lá e fazer a sua reconstrução. Ela vai voltar hoje você está bem, faz 7 anos, hoje você está bem. Hoje eu estou bem, já terminei meu tratamento, são 5 anos, né? Mas você sabe que você serve de inspiração para muitas mulheres e para muitos homens, né? E quem eu puder contar a história e ajudar, eu vou fazer. Aí que eu queria tocar nesse assunto. Por que muita gente não fala que tem câncer? Tem medo de falar? Tem medo, ninguém gosta de alguém olhar para você e sentir pena, não é isso que a gente quer. A gente quer uma palavra de ânimo, de estímulo, você não quer pena de ninguém. Eu nunca quis que ninguém tivesse pena de mim. Eu queria que a pessoa falasse, Rosana, termina logo esse tratamento e vamos continuar a vida. Jogo rápido, vamos lá? Vamos. Um ídolo da Rosana Pieruccetti. Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher fantástica. Né? Que história de vida, né? Ela falou uma vez, um homem milionário foi conhecer o trabalho dela para ajudar nas obras de caridade e ele falou assim para ela, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela falou, eu também não. Exatamente. Ela nunca fez por dinheiro. Você faz, Mas que coisa bonita, né? Muito, isso, né? Ela tem muitos exemplos. Maravilhosa. Livro de cabeceira? A Bíblia. Bíblia. Você é muito católica, né? Sou. Devota do divino também. Devota do divino. Eu sei, que eu também sou. Um filme que a Rosana gosta? Um sonho possível. Um sonho possível. Possível. Isso. Assista. Vale a pena, então. Vale, tá aí a dica da doutora. Isso. Uma frase marcante. O mundo não é perigoso de se viver pelas pessoas que fazem o mal, e sim pelas pessoas que deixam o mal acontecer, do Einstein. Nossa, é lindo. Você tem um exemplo de vida? Minha mãe, Dona Rosina. Por quê? Uma mulher muito forte, muito forte. Então, o que ela fez, eu não sei se eu faria. Tem hobby? Você tem um hobby?
Marilei, o hobby eu não tenho. Procurei, pensei, não tenho hobby. Não tem. Aí você não vai falar que é cor-de-rosa, né? Igual Não, Carla não, Pérez, não, do não. ano. Cor preferida da Rosana? Azul. Azul. Dia ou noite você prefere? Dia. E o que você faz nas horas vagas? O que você curte fazer? Nada, ficar sem fazer nada, Sem que fazer nada. é ótimo. De papoar. É isso. Sou bom em? Sou boa em? Dirigir, dirijo bem. É, Isso. que bom. E é péssimo em quê? Dizer não, não consigo dizer não. Isso é péssimo. Lembrança da infância você tem? Das nossas viagens de caminhão com meu pai para Aparecida do Norte. Ave Maria. Imagina as emoções. Ah. O esporte, Vôlei. vôlei. O que você mais curte na internet? Poder ouvir as músicas dos anos 70 e 80 a hora que eu quero. Volta lá e toca. Isso. Um lugar que você gosta? Bairro da Terceira, em Biritiba Mirim. Nossa, que diferente. É o sítio. Um sonho? Tem um sonho? Um sonho de alcançarmos a igualdade entre homens e mulheres. O que você não suporta nos outros? A hipocrisia. É A péssimo. hipócrita. O medo, você tem medo de Da quê? violência. Uma mania? Tem mania? Mania. Eu não acho que eu tenho. A gente Não. nunca acha, né? Então, é os outros que têm que achar, não verdade. Tem uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos internautas que estão assistindo agora? A minha mensagem é assim, se nós fazemos um trabalho voluntário, né, um trabalho social, e você vê esse trabalho, acompanha esse trabalho, se você não quer fazer, não atrapalhe, não critique, porque você não quer fazer. Então deixe que as pessoas façam, quem quer fazer e que é necessário esse Se não trabalho. puder ajudar, não ajude, mas não atrapalhe. Não atrapalhe. E uma música que eu sei que você escolheu para fechar o programa, mais uma vez com o Renato Isso. Russo. Por que essa música? Porque essa música fala muito assim do nosso dia a dia, né, do nosso voluntariado, das nossas escolhas de vida. Rosana, obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, porque eu conheço de perto. A Rosana é sempre convidada para ser uma das meninas da Marileira da Rádio Metropolitana. E eu sei do seu trabalho, do seu dia a dia e da sua luta, né, de não esmorecer. Eu que agradeço porque você me ajuda a divulgar o nosso trabalho. Pode contar comigo, viu? Na Obrigada. TV e na rádio. Obrigada, Maria. Obrigada. Um beijo para Beijo. você. Tá aí a Rosana Peruccetti, um exemplo de vida, uma mulher guerreira que trabalha e luta contra a violência da mulher. E é claro, né? Lutou contra um câncer, imagina, a gente luta com tudo, fala a verdade. Obrigada pela audiência, pelo carinho de ter estado aqui comigo até agora. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá.